Gente, é o seguinte, o Pod.com traz um super brinde para você e mais um acompanhante para a belíssima cidade de Itacaré. Passagem e hospedagem, tudo pago. Para você concorrer, você se inscreve no canal, clica ali no link ao lado e recebe o passo a passo. Espero você. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pod.com. Pode. A professora disse que a Terra é um ovo. Ovo, vê? A Terra erra, faz era, o homem berra com guerra. Erra, 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 erra. Vote, disse vô. Quando o homem quer, deixa o sol chocar o ovo e vai nascer. Tudo bom, de novo. A Monvani tá lá no andar de cima. Começando agora mais um Pod.com. Na bateria, Lucas Matos e o velho Marlon no contrabaixo. Tocando ali um instrumento que é quase musical, mas traz muitas imagens. Ivo, que seleciona pra você aí as imagens pra chegar na sua casa. Adriano Moraes no piano. A produção é de Carlos Petit e esse Pod.com, idealizado por Luciano Suede. Adriano, que é o nosso maestro pianista, e eu tô aí contribuindo com algumas coisas. Então aproveita, certo? Se inscreve aí no canal do YouTube, pod.com.oficial, e no Instagram, é o mesmo endereço. Aí você ativa ali o sininho, manda pra galera, pra seus amigos, pra gente ter cada vez mais gente. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. E hoje a gente tá podendo pra caramba, né? Porque, olha só, como é que eu vim hoje aqui. Nada é por acaso, né? Esse figurino, pra mim, ele representa, assim, na minha visão, o acervo Boca de Cena, né? Que nosso parceiro, assim, desde o primeiro programa, eu espero que sempre eu possa estar sendo vestido aqui por Maurício Martins e Vidoto Áquila, que estão aqui na minha frente. Dois artistas. A gente sabe a importância da arte na vida das pessoas. Nesse momento de pandemia, a arte, né, mostrou realmente quem ela é. E na Grécia Antiga, lá no Teatro de Epidauros, os médicos receitavam, né, alopaticamente ou homeopaticamente os remédios para os seus pacientes, mas colocava lá, vá ao Teatro de Epidauros. Ou seja, teatro cura. É a nossa cura. Primeiro cura quem faz, né? O que seria de nós, né, Maurício, sem o nosso teatro? A gente ia talvez precisar de tarja preta. Não é, Vidoto? É necessário, né? Necessário. Então eu quero, assim, ser grato já a vocês, né, por essa parceria. O acervo Boca de Cena, assim, ele é responsável por vestir as artes cênicas na Bahia e talvez até fora dela, né? Teatro, dança, música, Cinema. TV e cinema. Isso. Todos bebem naquela fonte daquela, entre aspas, Disneylândia, assim, né? A história do teatro também passa por ali. Então, vamos conversar sobre isso também. Mas eu quero primeiro saber de vocês, assim, quem é cada um de vocês. A gente pode começar por um para o ímpar. Vamos bater um para o ímpar para saber quem é que começa. Os mais velhos primeiro. Quem é mais velho dos dois? Sou eu. Maurício, então eu quero saber, assim, uma pergunta básica do ser humano, né? Que a gente vive perguntando. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Quem é você? Fala um pouco assim da sua infância, dos seus pais, da sua origem, para poder a gente compreender um pouquinho a sua arte, o seu ofício. Certo, Jaco. Mas antes eu queria agradecer o convite de poder estar aqui e dizer que é um imenso prazer para a gente do Boca de Cena estar trabalhando, né, nos bastidores também desse programa aqui, desse espaço maravilhoso que é onde Pod.com. Porque aqui tudo pode e podemos fazer coisas maravilhosas aqui e vamos continuar fazendo com essa parceria. Maravilha, podemos e devemos, e estamos fazendo. Exatamente, estamos fazendo. Então, eu sou Maurício Martins, sou figurinista, eu sou pernambucano, da cidade de Petrolina, e vim morar em Salvador nos anos 80, final dos anos 80. Tinha que ser pernambucano, essa maravilha, né? Olha. E vim para cá, aonde eu conheci e tive a proximidade mais com o teatro, junto com a Companhia Baiana de Patifaria. Foi quando eu conheci os meninos e comecei a trabalhar com ele. E entrei na companhia, passei 7 anos trabalhando junto com eles, viajando o Brasil todo com o espetáculo A Bofetada, onde eu me aprimorei em toda a arte
né, do teatro dentro da companhia. Foi para mim uma faculdade. Então, hoje eu tenho um acervo de figurino, Boca de Cena, junto com o ator Vidoto Áquila, que é meu sócio. Mas, assim, tudo que eu aprendi de arte do teatro foi com essa companhia baiana de patifaria, que hoje completa 35 anos e está aí com um espetáculo em cartaz e uma exposição no qual eu fiz a curadoria e que hoje você pode visitar ela, que está no Gregório de Matos, de quarta a domingo, sempre das 14 às 17 horas, até às 19 horas, e que conta a história dessa companhia. Então, assim, eu sou um pernambucano que me considero baiano, porque já estou aqui há mais de 34 anos, na verdade, uns 36 anos, e vim para fazer isso. Eu acho que Salvador me acolheu de uma forma muito, muito generosa. E minha mãe costuma dizer que a nossa cidade é aquela que nos abraça e que nos acolhe. Então, assim, hoje eu me considero um soteropolitano, um baiano de coração mesmo. Mas na sua narrativa você chegou muito rápido aqui. Na sua infância, em Pernambuco, assim, como era a sua relação com seus pais? Como é que se dava, assim, a sua vivência, a sua vida na infância? Então, eu sou filho caçula de 7 irmãos. Meus irmãos muito, muito cedo vieram morar em Salvador, saíram de Petrolina, e eu fiquei sozinho com minha mãe. Então, assim, era a parceria sempre eu e minha mãe. Minha mãe é uma mulher solteira, né, assim, na verdade, viúva. Solteira porque, assim, viúva, me criou de uma forma muito amorosa, me dando condições de frequentar lugares, cinema, porque a gente não tinha teatro lá em Petrolina, mas tinha circo. Então ela sempre me motivou a ir circo, a ir para o cinema, né, da cidade. E na escola, eu sempre me apresentava em espetáculos teatrais da escola, né? Então, isso com que idade? Isso com 6, 7 anos eu já começava a fazer, trabalhar junto com as escolas, né, com os meninos, os colegas, em grupo de teatro infantil, mas nada profissional, sempre aquela coisa amadora. Semana da Arte, então a gente tinha uma apresentação, quem era escolhido, Maurício, está dentro do elenco. Mas sem nenhuma formação, uma coisa mesmo de escola. Teve um ano, né, eu estava com 12 anos, existia um concurso, né, para a Semana de Arte de Texto. E eu participei com um texto infantil, que é Em Busca do Arco-Íris. Eu que escrevi, assim, uma coisa muito pequena, uma historinha, que era a história de uma criança que vivia em busca das flores, das cores. Então ela vivia num mundo preto e branco, ela era triste e não tinha, ela queria conhecer as cores. Então, num belo dia, nesse jardim da casa, todas as flores se reuniram e fizeram um pacto entre elas, de que elas iriam transformar todo aquele universo em cores. Então, cada uma deu a vida, porque para se tornar a violeta mesmo, para ela transformar a cor do preto e branco para violeta, ela tinha que morrer para poder doar a cor dela, a essência da cor aparecer. E nisso, todos eles se uniram e fizeram esse pacto entre eles para poder trazer a felicidade para a criança. E um belo dia ele acorda e vê um grande arco-íris na sua janela, mas as plantas estavam mortas, porque elas se doaram para trazer a felicidade para ele. Que história bonita, né? Uma coisa assim que eu fiz na minha cabeça, assim, mas nunca encenei, não, sabe? Foi uma coisa assim de literatura mesmo, de concurso, e fiquei em segundo lugar na escola. Ainda tem tempo, né, de fazer uma peça dessa para criança, assim, né? É bem interessante. Agora precisa ter mais dramaturgia, isso é que eu não sei. Assim, teria que alguém pegar e fazer. E você conheceu seu pai? Sim, convivi com ele até os 13 anos. Aí depois que ele faleceu, mas já continuamos assim, morando com minha mãe lá em Petrolina, porque todos meus irmãos já tinham saído, vindo morar em Salvador. E aí com 21 anos foi que eu vim morar aqui em Salvador. Pois eu não sabia que você é pernambucano. Que maravilha, né? Pernambucano. E você, Vidoto? Bom, eu sou o Vidoto Áquila, nasci em Salvador, nasci em casa, nasci no bairro da Federação. Eu também nasci em casa, que Putz, maravilha. com parteira. Meus filhos também, todos nasceram Maravilha. em casa, com Cláudio Cunha e com Marilene. Nasci no bairro da Federação, Rua do Trilho.
Aí depois de lá a gente foi morar no Monte Serra. Então eu cresci no Monte Serra, né? No bairro da Cidade Baixa. Foi pra lá com que idade? Acho que a gente chegou no Monte Serra na final da década de 70, 78 para 79. Eu tava com 8 anos, ia fazer 8 anos. E cresci ali, né? Saí de lá já na década de 80, no final dos anos 80, estudei no Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio, um colégio famoso. E no colégio Luiz Tarquínio que é quando eu começo a experimentar o teatro, né? Em sala de aula, né? Tudo que a gente fazia em termos de apresentação para a disciplina, né? Que você faz, monta alguma coisa, a gente sempre dava um teor de teatro, porque eu já queria ser ator. É mesmo? Com que idade? Eu já criança já queria ser ator, porque a televisão teve esse Que papel. maravilha. Eu assistia novela e ficava filme, então ficava viajando naquilo, querendo estar ali dentro, querendo fazer aquilo. Então aí você começa a criar. A criança começa a criar um monte de coisa, né? Então eu já sabia que eu queria fazer aquilo. Meu pai queria que eu fosse médico, e aí eu falei, não vai rolar, né? Queria que eu fosse o doutor Vidotto, eu falei, não, isso não vai rolar, mas não disse pra ele que não ia rolar. Deixei. Aí saio da Cidade Baixa, a gente muda, vai para outro bairro, onde minha mãe mora até hoje, que é na periferia, no subúrbio, só que do lado não da BR, que é Vista Alegre. E aí já estava estudando no Colégio Central, e no Colégio Central eu passo a fazer, em 89 eu faço minha primeira oficina de teatro, e já estava ali fazendo e pensando no vestibular, mas não queria fazer teatro aqui em Salvador. Pensei, vou para fora, porque eu falei, será que rolaria? Pensando justamente nisso, né? O eixo Rio-São Paulo. Mas aí acaba que não, que aí eu pensei, vou fazer letras. Falei pro meu pai, não vai rolar medicina. Aí ele ficou muito chateado mesmo, porque o investimento dele seria se eu realmente fosse para a área de medicina. E aí presto vestibular para a UFBA, né? E aí coloquei lá e aí passei. Interpretação e direção, mas faço só o curso de interpretação teatral, o curso de artes cênicas. E aí pronto, aí é quando começo de fato. Eu já fiz 2 oficinas de teatro. A primeira em 89 e em 90 eu faço uma outra com Maria Eugênia Millet. Maravilhosa, Maria Eugênia. Fiz maravilhosa, que eu assisti Maria Eugênia Millet num espetáculo chamado Lulu, que foi no ICBA. Direção de Paulo Dourado? Ou de Márcio Meirelles? Márcio Meirelles, eu que lembro. Eu lembro. Esqueci o nome da companhia deles. Era Avelãs e Avestruz. Exatamente. E aí eu assisti. Uma companhia maravilhosa. Maravilhosa. Aí assisti esse espetáculo. Tinha Maria Eugênia Millet. Foi a primeira vez que eu vi uma atriz. Coelho, uma cena de nudez, entendeu? Né? Ela ficava. Os seios dela, ela mostrava em cena. E eu fiquei muito impactado com ela, a figura dela. Tinha Filinto Coelho também no elenco e tal. E aí fiz essa. Depois que eu vim fazer em 90 essa segunda oficina de teatro com Maria Eugênia, aí ingresso na faculdade, aí pronto, aí eu começo a viver realmente, literalmente, o teatro e de teatro, até hoje. Que maravilha. Vê o que é que reserva para cada um de vocês assim. Puxa uma sorte aí para ver o que é. Cara, desde criança quer ser ator e consegue. Vixe, Maurício, eu acho que você pegou aí Peguei 2, cara. Pode ir, vai em frente. Eu sou libriano, eu peguei 2, ó. Escolha um, depois você pega outro. Essas aqui. Posso ler? Pode. Então, não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista. Fácil, Otorrinco com ornitologista. Você pegou um monólogo. Pegou um monólogo. Entrava a língua da porra. Ornitologista com otorrinolaringologista. Porque ornitorrinco é ornitorrinco. Ornitologista é ornitologista. E otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Simples, né? Leia agora isso rápido. Que pegadinha. Leia agora isso rápido. Não confunda otorrino com ornitorrinco. Tá bom. Isso. Vai em frente, não siga. confunda otorrino com otorrinolaringologista. Ficou. Otorrinolaringologista
Tome. Você Eu quero não. Você tem a meu mais é fácil, muito meu filho, eu O não seu é mais tenho simples, isso. né? O O dom da meu oratória é uma com você. pergunta, o meu é uma pergunta. O que te inspira? Eita, foi bom, saiu de um, né? O que te inspira? Isso é pra eu De um responder? trava-língua, é. Eita, o que me inspira? Poxa, tem umas coisas que me inspiram, assim. Falando como ator, o que me inspira realmente é verdade. Literalmente verdade. É o que vem, com a verdade vem tudo, né? As situações que proporcionam felicidade, porque eu acho que realmente felicidade é uma questão de ser, do que tá. Isso aqui é um momento feliz. Pra mim também, pra nós aqui é uma alegria Então isso é grande. inspirador, isso é inspirador. Você tá montado assim, do chapeleiro maluco, Olha a isso é minha cara de inspirador. felicidade, né? Isso é inspirador. Por trás disso aqui tem outras pessoas, né? A gente tá aqui nessa mesa, mas você citou todas as pessoas que estão aqui e cada um tem são os função, motivos, né? que inspiram para que isso esteja acontecendo e que continue acontecendo. Então, mas eu acho que as verdades são coisas que me inspiram, assim. Seja a verdade dentro da arte, em cada segmento, são coisas que realmente me inspiram. Maravilha, Vidotto. É interessante que outro dia eu estava lendo que o teatro fala a verdade. Porque as pessoas, às vezes, para falar, né, da política ou de alguma coisa, falam assim, tá fazendo teatro, como se, né? E a gente trabalha com a verdade. E eu li uma coisa que eu achei interessante, que o teatro ele fala a verdade já quando ele se propõe, porque quando você entra numa sala para assistir, você sabe que é teatro. Sim. Então ele já estabelece uma verdade com Exatamente, você, estabelece esse pacto. Já é uma verdade. Vamos que tá contar essa sendo dita história ali, aqui. Vamos contar aqui a Vamos contar essa história. Então história. isso é bacana, né? Embarque nessa história. Porque o cinema é muito rápido. Cinema te leva em um segundo que você vê uma película, ela te leva pra lá. A televisão tá tudo ali, naquela caixinha. Teatro não. Teatro é ao vivo, entendeu? Você E é vê, o que ocorrer, né? É o que ocorrer. É vida, né? Vida mesmo naquele tempo, naquele momento. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E é um pacto que você faz com o espectador e vamos contar essa história aqui pra vocês. Espero que vocês embarquem e vamos nessa. E assim, tem uma coisa muito bacana, porque a tecnologia ela pode levar a gente onde for no universo. Mas eu vejo que não tem tecnologia que possa vencer o teatro, a presença, né? A magia, ator né? E o público, né? Esse contato verdadeiro, né? Você tá falando da verdade, assim, essa verdade que há nesse pacto, né? Nesse contato, né? Nessa troca de energia, né? De convencimento, né? Do ator para o público. E para convencer tem que ter a verdade, Tem que ter senão a não verdade, convence, tem que ter a né? verdade. Pega mais um para ver o que é que reserva. Vamos ver se quem tem Vamos lá. mais sorte agora, né? Se bem que eu acho que dizer quem teve mais sorte aí é muito relativo, né? É outro trava-língua? Outro. Ah, você tá de sorte. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Repita isso umas 5 vezes. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Sim. Tá, vamos lá. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. O padre copa capa tem, Isso aqui é o trava-língua. pouca capa compra. É interessante isso. O meu é um limão, mil limões, 1 milhão de limões. Um limão, mil limões, 1 milhão de limões. Isso aqui realmente. Um limão, 1.000 limões, 1 milhão de limões. Um limão, 1.000 milhões. Um limão, 1.000 limões, 1 milhão de limões. Um limão, 1.000 limões, 1 milhão de música, limões. É assim que é a música. 1.000 limões, 1 milhão de limões. Um limão, Vá, 1 se milhão. empolgue, vá. Um limão, Ópera. 1.000 milhão. Ópera, canta, Pavarotti. Um limão, 1.000 limões, 1 milhão de limões. Um limão, 1.000 limões, 1 milhão de limões. Ah, um trava-língua. Isso aqui sou eu, né? Isso aqui você que inventou. Sim. E ela tem uma musicalidade, né? No cada frase dessa, assim. E você falou uma coisa aí que Vidotto lendo, e quando a música entrou, eu acho que facilitou um pouco mais, porque a música tem esse domínio, né? Música de você poder Colocar a gente num outro exatamente, lugar, né? E facilitar, porque quando você musica, né, ou coloca a música em um texto, ele se torna mais fácil para você assimilar e você aprender quando ele é musicado. Eu prefiro, assim, eu amo dizer texto com música. E o teatro sem música não existe, A né? música, quando ela entra, Exatamente. ela cria atmosfera, ela vai te levando, e aí você vai, né? Quando você Viaja. pensa, você tá ali.
nas asas da música. E assim, eu digo a música, o teatro, mesmo quando não tem a música mesmo tocada, Mesmo porque quando falar tem. é musical, né? O Muda trava-língua, seu você estado de achou uma espírito, música é. aí, né? Você acha uma entonação e vai nela. Música cura, música Consegue. cura, música cura. Eu conheci digamos, um colega na academia e ele tem surdez, né? E a surdez dele é profunda. Eu, infelizmente, ainda não aprendi a falar Libras. E ele dá aula de forró, cara. Ele é um jovem de 25 anos que dá aula de forró mesmo. E aí eu falando pra ele, mas como é que você faz? Eu, leigo, né? Eu perguntei, como é que você consegue dançar na marcação? Ele falou, e ele escrevendo comigo, falando no WhatsApp, ele falou, eu sinto a vibração da música. A música emite vibrações e é só uma questão de me deixar. E eu falei, cara... Aí eu fiz... Eu sei disso, mas eu fiquei pensando como é que ele consegue dar aula e a surdez dele é profunda. Ele falou, são as vibrações. Eu sinto a vibração. O poder da música, né? Que a gente, às vezes, por ter os sentidos todos, a gente talvez não seja sensível a ponto de perceber. Exatamente. Você falou, Vidotto, eu lembrei o seguinte, nós fizemos Los Catedráticos num abrigo na Cidade Baixa. E fomos de quarto em quarto convidando aquelas senhorinhas no abrigo e elas se arrumando, os quartos tudo arrumado. E tinha uma na plateia que era cega. E ela tinha 90 e poucos anos. E nós, nos catedráticos, interpretando a letra da música que a gente brincava. Zé Celso disse que a gente fazia ópera daquilo, né? Sim, Esticava a palavra. E depois fomos todos ouvir essa senhora, o relato dela, dizendo o que ela ouviu, que ela ficou maravilhada com a sonoridade das palavras que nós dizíamos, que vem da música baiana. música E baiana. a gente tirava a parte musical e... Que era um espetáculo maravilhoso. Então, assim, trabalhar com essa verdade, assim, para um público, nós, às vezes, nem sabemos os sentidos que estão ali, né? Aonde leva. Aonde pode a levar. cada Exatamente. pensamento, Porque Exatamente. música é que nem cheiro, né? Que nem perfume. Ele tem o poder de lhe transportar para uma região no seu subconsciente de que você se emociona, ou você tem raiva, né? Fica com medo, porque a música tem esse poder. Comigo acontece muito, assim, de ouvir uma música e me transportar para despertar uma emoção em mim de uma forma muito, muito louca. Eu sou muito emotivo, então assim, a música me faz isso. E eu via muito minha mãe quando a gente colocava Nelson Gonçalves para ouvir, ela chorava. E às vezes até minha irmã se incomodava com aquilo. Por que só tá chorando? Não vou botar mais a música. Ela dizia, não deixe, porque me traz lembranças boas. Isso é maravilhoso. Não é o choro que diz que a pessoa é infeliz, né? Às vezes a felicidade traz isso também. O choro traz a lembrança da felicidade. E assim a importância da música no teatro, no cinema. Pois Se você é. tira ou põe uma música numa trilha cena, sonora é né, a importantíssima, gente é. vai para Verdade. outro lugar Outro lugar. do sentido, né? Outro lugar. Então, outro lugar. Vamos falar desse lugar do acervo, né? Um pouquinho. Como é que surgiu a ideia do acervo? Bom, como eu te falei, eu vindo para cá, para Salvador, nos anos 80 e nos anos 90, quando eu Você viu que a comecei- música, sem querer interromper, já interrompendo, Sim. nos trouxe Ela até esse lugar que eu pontuou me senti isso. numa carona e pá, parou o bonde e a Exatamente. gente começa a falar de maravilha. Aí nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com a companhia, antes mesmo de trabalhar com a companhia, eu comecei a frequentar teatro aqui em Salvador e eu sempre fui muito observador, né? E o lado do figurino sempre me instigou, assim, me inspirou, como fala Vidotto, assim, a ficar observando e comparando o espetáculo com outros. Então eu sempre me vi assim, vendo um espetáculo e imaginando que o figurino daquele outro espetáculo que eu via há anos atrás poderia servir naquele espetáculo. Cabia reutilizar um figurino que já foi criado dentro desse outro espetáculo. E aí eu me perguntava, onde estão esses figurinos que foram feitos há um tempo atrás e que poderia ser reutilizado. Então, assim, perguntando a uma e a outra, todo mundo diz, não sei, ficou na garagem do diretor, dentro de uma caixa, mofou, jogou fora. Foi emprestado para alguém para ir para uma festa, para um Halloween, perdeu, não voltou. Então, assim, não existia um local onde se armazenasse esses figurinos para que pudessem ser reutilizados. Aí, com esse pensamento, eu comecei a fazer em minha casa um pequeno acervo, né? Eu
viajando com a companhia, ia em brechós, achava um figurino interessante, comprava e guardava. Uma peruca, um casaco, enfim, mala. E fui guardando coisas em casa. Quando eu voltei, depois da temporada toda da companhia, eu me estabeleci mais em Salvador, já estava cansado de viajar muito e resolvi ficar em Salvador. E aí comecei a fazer isso em casa, juntando e conversando com os amigos, atores e produtores, de que se tivesse um espetáculo que não fosse mais em cartaz, que me desse o figurino para guardar. E fui fazendo isso, mas sem nenhuma intenção de ser um grande acervo, mais para cuidar mesmo, porque eu era fascinado por isso. Então, na minha casa se transformou um banheiro, uma sala, foi se transformando num pequeno acervo particular, né, que eu usava para meus trabalhos. Tipo, eu ia fazer um comercial, precisava de roupas, eu tinha alguns elementos em casa que eu já utilizava nos meus trabalhos. Até o ponto de vir José Posse Neto, que é um diretor de teatro, veio dirigir aqui Ensina-me a Viver, com a produção de Virginia Darim, com o Nilda Spencer. E aí, nessa visita dele na minha casa para escolher alguns figurinos, ele me deu um start, assim. Ele falou para mim: Maurício, você tem um acervo incrível. Você tem um acervo que pouca coisa eu vi em São Paulo, nos acervos que eu visito, a variedade de coisas que você tem. E olha que São Paulo é São Paulo, né? São Paulo tem de muitos tudo, acervos lá e tem coisas incríveis. Mas na época, a variedade de coisas que eu tinha garimpado ao longo do tempo me deu esse start, né? Ele falou assim: você tem que abrir isso para a comunidade, isso não pode ficar só para você, a classe precisa utilizar isso. E foi aí que, a convite de uma amiga, ela tinha uma casa na Moraria, eu morava nos Barris, ela me convidou para usar a casa dela com acervo, porque ela conhecia também já o acervo, ela já utilizava para alguns eventos. E aí eu topei. E aí foi quando eu encarei de ter esse acervo aberto à comunidade e se transformar realmente em um acervo que pudesse servir de pesquisa para a universidade de moda, para o pessoal de teatro. Então eu comecei, isso foi 97, 98. De abrir para A comunidade. Então, foi assim que surgiu, com essa intenção de poder guardar espetáculos que já tinham saído de cartazes e que pudesse guardar esse figurino e pudesse remontar ele em outras situações, né? Só que, assim, logo no início era uma coisa muito amadora mesmo. Assim, eu não tinha um entendimento de como iria funcionar um acervo. Até que o dia a dia foi me mostrando de que forma, na prática, administrar esse novo empreendimento que eu estava criando, que eu nem sabia como ia. Eu tinha a ideia de que tinha que guardar para reutilizar, mas como fazer isso? Aí foi que aí, junto com o Vidoto Áquila, que é meu sócio até hoje, a gente criou essa fórmula de que, assim, vamos criar a ideia de que vamos transformar o acervo não só na salvaguarda, mas como um museu vivo do teatro. Todos os figurinos que vão para o acervo, eles são preservados na forma original dele. Ele não é desmontado, ele não é desconstruído, ele pode ser reutilizado por outros espetáculos, por eventos, mas com a forma original. Então, assim, um espetáculo, um figurino de época, ele pode ser utilizado dentro de um espetáculo contemporâneo, sem perder a característica dele, mas sendo composto com outros elementos que pudesse utilizar. Maravilha. Entendeu? Aí fomos botando essas normativas dentro do acervo, e hoje a gente é considerado o maior acervo do Nordeste, a maior acervo de figurino, né, Norte e Nordeste. Isso por vários produtores que já vieram aqui a Salvador fazer filmes, e que eles têm feito esse levantamento, e em questão de variedade, o acervo Boca de Sena, ele se considera o maior de todo o Norte e Nordeste. Hoje ali no Forte do Barbalho. E quando ele passou aí, quando ele foi para o Forte do Barbalho? Ele foi para o Forte em 2007. 2007 a gente mudou da Moraria para o Forte. Quando eu fui para a Moraria, eu passei 6 anos lá, funcionando dentro da casa dessa minha amiga, era no primeiro pavimento,
E de lá a gente foi a convite da Bahia Film Commission, que era na época Caco Monteiro que dirigia, e ele queria criar um núcleo de cinema e teatro dentro desse forte para dar atendimento a produções que vinham de fora para fazer cinema, enfim. Aí ele me convidou, eu aceitei esse convite, passei a funcionar lá e estou lá até hoje. Você tem ideia, assim, de quantas peças de roupa tem ali? Porque é um mundo de roupa Rapaz, ali dentro, a né? E objetos, não é só vez, roupa, né? Tem É muita coisa. objetos, adereços, né? Tem perucas, acessórios, enfim, sapatos. A gente tem mais de 22 mil peças. Esse chapéu veio de onde, assim? Vocês... Esse chapéu foi criado, ele na verdade foi reaproveitado. Ele era uma cartola que era de um espetáculo infantil de Visconde de Sabugosa. E um belo dia chegou um rapaz que ia fazer um receptivo sobre cinema e ele queria criar o Chapeleiro Maluco. Então, com essa cartola que a gente tinha lá, era toda feita de feltro, a gente forrou com esse tecido, criou esse elemento, né? E aí criamos esse figurino que você está usando aí justamente para esse evento específico, né? Baseado no figurino original do filme. Então a gente pegou a imagem do filme, né? Chapeleiro Maluco. Na verdade é o Alice no Espelho Mágico, né? Na Terra do Espelho. E a gente recriou a partir de um elemento que já existia, que era a cartola do Visconde de Sabugosa, foi transformado do Chapeleiro Maluco. Interessante, porque tem uma ligação do Visconde de Sabugosa com o Chapeleiro Maluco, né? Tem são dois, né? A cor, né, é utilizado, o fraque. Esse fraque foi utilizado em um espetáculo também chamado Castro Alves. Ah, é? Olha. E ele serviu a quem? Ele era não do Castro Alves, Não, do Castro era Alves. de um personagem que circulava no espetáculo. Foi, Aí, Vidoto, eu acho que foi uma direção... Eu sendo esse Castro Alves eterno, né, Vidoto? Eu não sei, Elisa Mendes estava até no elenco também. Elisa, era um elenco maravilhoso. Jackson, Elisa, No Castro Alves, para os 150 anos dele, né? Ailton Pedra, Geração Mara de Rodrigues, Deolindo Checucci, Gideon Rosa, 10 dançarinos que Zebrinha, né, levou. E o Mara Rodrigues. E essa camisa, e o Mara Rodrigues, gigantesca, né? Elisa Mendes. Aisha, né? Um elenco então, assim. essa... eu esqueci de tirar primeiro o carretel, né? Você vê o ser humano põe o figurino, imagina se é na cena, né? Pra correr da coxinha pra voltar. Então, esse fraque foi utilizado por um espetáculo. Aqui, ó, pra quem não viu que eu tô sentado, é um fraque. E ele foi utilizado para a composição também desse personagem, que é o Chapeleiro. Sim. Então ele veio de um espetáculo do Teatro Castro Alves e se tornou esse elemento. Aí temos interessante esse adereço que você usa aí de carretel de linha. Sim. Isso é um elemento que eu consegui numa filmagem na Chapada Diamantina. Em Andaraí. Fazendo cinema? Sim. Qual era a filmagem, você lembra? Foi Revoada. Revoada? Não, desculpa. Não foi Revoada, não. Foi Cascalho. Cascalho, direção de Tunes Pinheira. Bonito isso, né? Essa ideia, né? Esse foi uma locação que a gente visitou lá, que era um armarinho antigo, que estava fechado já, porque há muitos anos o proprietário tinha falecido e a viúva resolveu deixar fechado com todo o material dentro. Quando a gente foi fazer a visita de locação, tinha 2 caixas, além de todos os elementos, que ela disse que ia descartar. Eram 2 caixas de tipo tamanho de sapato, cheio de carretéis desses de linhas já velhas, então linhas que não serviriam para costura. Mas eu guardei um bom tempo sem saber em que utilizar. Até quando eu fui compor esse personagem, eu utilizei esses carretéis para fazer esse acessório, que também faz parte do figurino dele. Eu tô fazendo um striptease aqui, né? E isso aqui, que é lindo. Que tem de tudo aqui, né? Botões. Isso é um colete de brim que foi também utilizado por algum espetáculo. Não lembro, não recordo dele, porque assim, a gente recebe muitas doações, né? Então, assim, doações de grupos de... Pedi Adriano para tocar Pantera Cor-de-Rosa. Ele vai tocar mesmo. Então, ele chegou até a gente no acervo por doação de um produtor que fez o espetáculo de
Olha que ótimo. E aí doou pra gente já dessa forma. Então eu não tive nenhuma criação nele, nesse colete. Foi usado já dessa mesma forma e agregado ao figurino. Lindo, Então, ele é muito lindo. Ele é lindo demais. Eu não tenho informação de quem criou essa peça. Inclusive, se alguém estiver vendo e souber E quem lembrar, criou, né? lembrar, ou quem fez, e estiver puder nos vendo, né? procurar e nos informar, é um serviço muito interessante para a gente saber disso. Saber a história de cada A peça, história. né? Sim, Maurício. Então, ali tem um universo de figurinos, de roupas, vários elementos também, vários peças que podem ser usados, né? Acessórios, Sim. né? Adereços e tudo, Mobiliários. Também. E aqui em cima tem uma mala linda, né? Que lembra muito as malas dos grandes circos que eu assisti na minha infância, Circo Tiani, Circo Orlando Fay. Eles tinham, né? Esse material assim, Colorido, lúdico, né? Meio picadelo, né? Ah. Então, essa mala é uma mala de couro dos anos 80. Ela é um jogo de mala. Na verdade, essa é a pequena, a mala menor, que fica dentro. São 3 malas em tamanhos diferentes. Essa é a menor, tem a média e a maior. Essa mala foi doada para a gente, para o acervo, por um diretor de teatro daqui de Salvador, que pertenceu à irmã dele. Então, logo após o falecimento da irmã, né, ele passou um tempo, ele juntou muito material dela, pessoal, coisas pessoais mesmo, não usado no teatro, mas coisas que eram da própria atriz, e chegou até nós e um dia, uma bela tarde, com um carro lotado de coisas e doou para o acervo, porque ele sabia que a gente mantinha essas coisas na sua forma original e que ia preservar. Ele chegou lá na porta do acervo Lá de na carro. porta do acervo. Ele, né? Quem é ele? Ele é Paulo Dourado. Paulo Dourado. Nada mais, nada menos do que Paulo Dourado. Grande diretor. Grande E diretor. a grande Regina Dourado. Né? E a irmã Regina Dourado, saudosa Regina, atriz maravilhosa. Linda e maravilhosa. Maravilhosa, né? maravilhosa. Então, Que nós essa- tivemos o O prazer, prazer, né, de privilégio de contracenar trabalhar com ela, né? exatamente. A A paixão de Cristo. É, Foi incrível, foi incrível. incrível. E Então, essas então ele doa, coisas... ainda tem esse detalhe assim que as pessoas que estão nos vendo, né, e nos ouvindo, esse valor assim afetivo que tem algumas peças, né? Sim, na maioria delas, maioria, né? não é valor financeiro que ela tem, né? A gente tem lá mais valor sentimental, né? Histórico de cada Histórico. peça dessa. Porque cada peça que tem lá no acervo, ela tem uma história, ela construiu a própria história. Ela chega pra gente de algum determinado criador, de alguma referência, e ela passa a ter a vida dela, né, ali dentro de utilização. Então, a cada espetáculo que é utilizado, ela agrega na história dela. Então, assim, a mala não fica lá intocável, ela não fica lá só Não é uma peça de ocupando um museu, espaço. né? É. E muito lindo isso que como você trouxe essa história, que eu não sabia, que era uma coisa que você pensava antes mesmo de existir. Como é que pode funcionar esse figurino numa peça outra, Sim. de outro tempo mesmo, né? E de outra concepção. E aí você está fazendo isso, né? Então, uma mala dessa que era dela já pode ter servido a alguns espetáculos. Já, Isso é muito inclusive, bonito. já foi Carrega utilizado. uma energia aqui, né, Vidoto? Assim, uma energia boa mesmo, assim, do lúdico, do mundo, universo lúdico da arte, do teatro. Né? Isso é Ela muito já bonito. cria a sua própria história dentro do acervo. Sim. Toda a história que veio até chegar ao acervo e a história dela dentro do acervo. Então, é um museu vivo, né? O acervo hoje pode receber visitações, serve também para inspirações. Alunos da escola de teatro, da escola de moda, da faculdade de moda, vão fazer pesquisa de material, de tecidos principalmente, porque lá a gente tem figurinos originais de uma época, né? Dos anos 70, dos anos 80, dos anos 20. Então a gente tem relíquias lá nesse sentido, assim, de pesquisa, de você saber como se costurava, como se cortava aquele determinado modelo de uma época. E tudo vivo, isso que é bonito também, né? Se E vindo tudo ao, útil, né? ao teatro de cada momento, né? Do agora, do teatro. Exatamente. Que é uma arte que nós sabemos que a gente faz com o que a gente tem, né? Nem sempre a gente tem um patrocínio ideal para determinada montagem.
Então, assim, a existência do acervo é um tesouro para o teatro baiano, né? Porque às vezes o cara quer montar peça, mas não foi aprovado, né? Isso. No edital, ou não tem um patrocinador ainda, o cara vai lá e consegue, né? Minimiza o custo de Minimiza o produção, custo. né? Tá tudo pronto ali. E ele pode compor também ali, né? Porque são infinitos elementos ali, né? Várias estilos. possibilidades. E se abrir a mala, o que é que acontece? Ah. Tem alguma coisa assim nessa mala? Eu tô ouvindo de fundo essa musiquinha que meteu o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ave Maria, que maravilha, né? É uma canastra. Vamos ver se a gente abre assim, Bora lá aí, surgindo coisas. Olha só. Olha, o primeiro elemento aí, Olha só. Eita. um chapéu de couro. Tem um cabelo aqui assim, Tem né? peruca, tem não sei o quê. Tem atrás Deixa eu também ver tem essa uma outra peruca aí. Qual é essa? Bora ver o que é que ela nos traz. Que peruca é essa? Bom, essa peruca, ela tem uma história, como eu te falei, em vários, já foi utilizado em 2 espetáculos, né? Assim, de início. Ela foi construída, ela foi concebida e utilizada no primeiro espetáculo em Camila Baker, o ator Rafael Medrado. utilizou na personagem que ele fez. E logo depois de um tempo que já tinha saído de cartaz, a gente foi convidado para fazer o figurino da Paixão de Cristo lá em Taparica, com a direção de Ulo César. Maravilha. E o Ulo tá ali, né? Um Resistente, quixote ali, né? né? Fazendo o espetáculo já na E terceira ou aí, quarta edição, se não me engano. Essa peruca ela foi utilizada por Cristo, o personagem De Camila Baker para de Cristo. Camila Que Baker maravilha. para a Paixão de Cristo. Para o próprio Cristo O usar. próprio Cristo usar. Então essa é um elemento que já tem a sua história, né, da cronologia de vida dela dentro do acervo. E aí eu queria até desafiar você que já fez Cristo Eu fiz Cristo. na Paixão de Cristo, o Vidoto já E fez o Vidoto fez Judas. Judas. Estamos aqui com Com dois... Regina Dourado, né? Com que é Regina, exatamente, isso. fazendo a Maria. dona dessa A dona mala dessa mágica mala. tão linda, né? Que tão Você circense, toparia né? colocar essa peruca novamente? Pra... Tirar essa peruca linda aqui para colocar Embora essa peruca não tenha sido a peruca que você usou, na Paixão de Na Cristo. Paixão de Eu usei Cristo. uma de cabelo. que também foi parecia direção de de Paulo Dourado. Do Grande Dourado, né? Um grande encenador, principalmente de grandes espetáculos. Né? Exatamente. Na Bahia, eu acho assim, né? No teatro popular. Que homem corajoso é aquele, Vidoto? Corajosíssimo. Que ele cria, ele já fez Rei Brasil na Concha Acústica com orquestra, com 100 pessoas na orquestra, fanfarra, um grupo de indígenas cantando e dançando e atuando, né? Sei lá quantos atores, e ele Muita consegue gente, juntar sempre. tudo isso com aquela taquitana toda circense. É. Paulo Dourado é de um teatro circense, Mambembe, né? Exatamente. Grande diretor, né? E Maravilha. nós tivemos a honra de trabalhar com ele, fazendo a Paixão de Cristo. Para 5 Eu mil não pessoas. vi, né? Outras, tantas por aí, mas se tiver uma mais bonita do que aquela, eu quero ver. Era Pra crer, impressionante. sabe? Era muito bonito. E a gente falando, né? Porque tem umas gravadas, então deve ser uma escravidão para o ator se dublar, né? Ali não, nós tínhamos microfone, cada ator e Com efeitos, com um animal em cena, né? Era muito bonito mesmo. e com uma Regina Dourado. Eu lembro que estava eu e Betão na coxia, né? Naquele pano ali de fundo, com pequenos buracos no pano que a plateia não via que tinha aqueles buracos, mas nós víamos a plateia inteira, porque, né? E para começar na estreia, eu e Betão aqui, aí Regina Dourado entra fazendo a Maria, narrando a história e faz no princípio do jeito dela, era o verbo. Era o verbo. E o verbo se fez carne. Eu não sei fazer do jeito dela, só ela. E aí De uma você vê forma. aquela plateia Aí toda- só fiz isso, eu e Betão ouvindo aqui e fizemos assim. Nos olhamos, tipo assim, agora, meu amigo, é a gente dar continuidade a isso A que essa ela. emoção, né? Aquela mulher gigante, né? Gigantesca, Maravilhosa. gigantesca. Que atriz, né? Incrível. Maravilhosa. Incrível. E a gente fazendo 2 personagens muito lindos, né, Vidoto? E um personagem que eu sempre quis fazer na vida, Você né? sempre quis fazer Judas? fazer. Teve uma montagem, uma encenação de Carlos Petrovich, que foi na geração dele no DIC, DIC. que eu não pude fazer porque eu ia fazer, a gente ia estrear Boca de Ouro, direção de Guerreiro, inclusive iria participar também dessa montagem da Paixão, eu, Agnaldo Lopes, acho que outro ator também que estava no elenco, e aí a gente não pôde, inclusive eu emprestei, acabei gravando a voz do Judas,
né, que foi utilizada na Ah, então encenação. você começou com a Pois voz, com né, a no voz. Judas. Porque eu iria fazer o personagem, não deu, mas cheguei a gravar a voz, então minha voz ficou lá. E aí, quando surgiu o convite de fazer parte do elenco e fazer o Judas, aí eu vibrei, né? E mais ainda, que foi o meu primeiro trabalho com Paulo Dourado. E Paulo Dourado, que entra também na minha história como espectador, porque quando eu estudei no Colégio Central, eu contei isso aqui me apresentando, eu vi o a Aurora da Minha Vida, uma encenação que foi para o Colégio Central, porque não sei se todos sabem, quem mora em Salvador, mas o Colégio Central possui um teatro. Tem um teatro, inclusive, muito bonito. Tem. E aí eles foram apresentar essa peça lá. E quando eu assisti a peça, um elenco basicamente com mais atrizes, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, depois de Aurora da Minha Vida, Paulo encenou Guerra de Canudos. Sim, outro grande Só que espetáculo eu não popular, consegui, né? eu não consegui assistir a encenação na Concha Acústica. Fui com um espetáculo também que falava sobre o tema de Antônio Conselheiro para Canudos. Era o centenário da cidade de Canudos. E Paulo, o espetáculo não estava pronto, ele foi com alguns atores para fazer a leitura. E eu me apresentei lá com uma outra peça a respeito, com o mesmo tema de Antônio Conselheiro. Eu falei, putz, ainda vai acontecer esse encontro. E quando acontece em 2011, com esse elenco, você fazendo Cristo, eu fazendo Judas, Regina Marcelo Dourado, Prado, Marcelo Pilatos, Prado, né? André Betão, Lia, André Carlos Lia. Betão, Aguinaldo, uma turma. Pepeu. Pepeu. Nacival Nacival Rubens. Rubens, só, né? A Só galera feras, né? só feras. gigantes, né? Espetáculo É. Muito bom. E um maestro gigante que é Paulo Dourado. Paulo A gente tem que Dourado. tirar o chapéu Tirar o assim para chapéu. aquele ser humano assim, né? Que tirar o encenador, chapéu. né? Fantástico, né? E foi incrível porque você encenar num espaço como aquele e todos os dias 7 mil pessoas, que naquela época a Concha podia ter 7 mil pessoas, sentado, depois eles participando, reduziram um pouco. xingando, entendeu? Vibrando com aquilo. Porque é uma história que todo mundo sabe, né? Que é a história de Jesus, entendeu? E você tá ali defendendo aquilo E o povo interagindo com Judas. me xingando. Não é? Era Que maravilhoso maravilha. também estar na Nossa. plateia vendo aquilo tudo. Era Muito bom, né? bom. Era bom. Era muito bom. Eu não trabalhei nessa paixão, né? Mas assim, Você viu. vi. E tem um grande amigo já que não está mais aqui entre a gente, que fez o figurino, Miguel Carvalho. Miguel, grande É um artista, figurino né? incrível. Lindo, Eu figurino vi lindo. durante o Ah. processo de montagem, né, lá no Teatro Castro Alves, a questão das texturas, aquele tingimento de cada peça. Eu acompanhei essa construção do figurino com ele e é incrível você ver em cena um trabalho belíssimo feito com atores também incríveis, cada um conduzindo o figurino de uma forma nobre, sabe? Porque o figurino tem esse poder também de dar o peso ao personagem, né? O ator, quando veste. Eu tô aqui me despindo do chapeleiro maluco, já tô voltando pra minha realidade tão nordestina, assim, que eu amo de ser nordestino, mas assim, o ser humano aqui, assim, já vai perdendo essa brincadeira. Você viu como eu abri o programa hoje? Parecia que eu tava, sei lá onde, numa nave espacial. Aham. E esse figurino que me deu essa, né? Então é ele muito tem esse forte poder isso, né? mesmo de dar esse peso ao personagem, né? Muitos atores, quando vão lá no acervo fazer prova de figurino, eles falam isso, assim, verbalizam de que com figurino eles conseguem entender mais o personagem, a alma do personagem. Sim. E Às às vezes, vezes na construção do personagem tá faltando alguma É o coisa. figurino, É o que figurino dá o que que dá. às vezes está E faltando. quando eles Exatamente. colocam o figurino, eles dizem, isso, eu encontrei a forma e o personagem. Então, é muito... E Luiz Fernando Carvalho, quando ele coloca o ator para vestir um figurino, depois de um processo de tanta coisa que ele vai colocando na cabeça do ator que pertence ao personagem, ele bota música. Uma música que é para aquele personagem. Então Sim. é um ritual, é uma coisa que o ator ele sente que, opa, é uma entidade, um orixá, né? Mas eu tô vendo que tem uma sacola aqui. E Você está propondo figurino pra gente, para fazer a Paixão de Cristo? É isso? vamos fazer. Você topa botar? Ô, gente, se eu topo, você tá perguntando se macaco quer banana? Se Eu milho não, quer doce? eu não vou mentir pra você que eu trouxe Você o manto trouxe que eu também? usava Ai, Sério? fazendo o meu Judas. Aquele tecido maravilhoso, Eu né? trouxe o manto. Nossa, olha o que você fez, Isso é uma Maurício. túnica. Maurício, você não existe. Coloca aí. Vê se tá aí a coroa. Nossa. Olha só, Adriano. Pode, Adriano. Prato cheio, né? Para um Que ator. maravilha.
E eu lembro que na montagem, assim, além de ter muitos atores, tinha também muita gente que trabalhava, né? Que fazia parte do elenco de apoio. Então eram muitos personagens e muita gente para compor o povo, enfim, toda a jornada de Cristo, né? Sim. Até Era a crucificação, muita gente, era né? muita gente. Era Sermão muita da gente. Montanha. Isso. Eram 70 atores, Era. né? Bote essa cola aí, era um laranja, pra grande dentro do elenco, lado de né? cá. Bote Pra- pra... Isso, pra aí. dentro. Ali, ó, figurinista. Sim, pode ser assim, né? Pronto. Isso. É. E Aí vem agora, isso aqui, o pano. o pano. Sim, mas só eu me visto. Espera aí, vou botar meu manto. Assim, pode ser uma coisa... Isso, aí. Jesus Cristo Tira o óculos. superstar. Ah, mudou aí, vem Tome agora. aqui a peruca. E assim, é interessante porque eu já fiz Cristo algumas vezes e eu sou nordestino. Sim. E aí muita gente fala, o Cristo naquele deserto devia ser mais ou menos assim. Aí, Sim. é isso aí? Não é? Um Cristo. ótimo. Olha, Vidotto já tá ali. Mais Vidotto aqui. E para coroar, Como é que eu fiquei? né? Nós temos aqui essa coroa, que é um elemento feito Sim. com corda e pregos. Prego. Isso, Meu foi um amigo. elemento que a gente Literalmente para pregar Jesus, né? fez para exatamente com todos os símbolos. Olha, Então vamos botar aqui. você me coroou aí? Licença aqui. Uau. Olha só. Já está Já com coroa de estou com a espinhos. coroa de espinhos, né? Já. Gente, Nossa. De chapeleiro maluco. ao Pra Cristo. Jesus Cristo. Maravilhoso. Brasileiro e nordestino, né? Maravilhoso. Ah, mas aí é o seguinte, olha, o Tira texto essa. que eu fiz a Paixão de Cristo, o texto de ator é assim, né? Todo cheio de... Aí eu coloquei essa figura, na época, uma referência pra mim, assim, bonita que eu maravilha. achei, do Cristo fazendo o sermão da montanha, Sim. coisas assim, né? Engraçado isso, que a gente vai buscando de possibilidades para a gente fazer a construção. Exatamente. Né? São coisas... Você mostrou agora essa imagem. A minha composição do Judas de movimento corporal, lá em casa tem um quadrinho que tem a Santa Ceia. E, lógico, né? Você tem várias imagens. Elisa Mendes fala que é como se fosse várias fotos. Eles se reuniram e vários fotógrafos fizeram. Porque você vê, lógico, várias Sim, imagens, sim. não só Verdade, quadros, boa- pinturas Boa percepção, assim, né? de isso, Elisa, né? da Santa Ceia. E nessa imagem lá de casa, do quadrinho, o Judas, ele tá se deslocando, sacou? E ele tá com um saco Olha, de moedas na mão, porque isso é depois que ele entrega a Jesus. Então, nessa imagem, ele está tentando sair da mesa. E aí eu olhei para aquela imagem, fiquei um tempo olhando para a imagem, eu falei, cara, eu vou pegar esse movimento, eu vou construir a partir desse movimento. Ele sempre está saindo, ele tá, entendeu? Ele tá transitando. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, o olhar na imagem. Porque até então você vê todos os discípulos, né, os apóstolos ao lado dele na Santa Ceia, mas nessa imagem não, nessa imagem ele tá com a cara, mas o corpo Fugindo, dele tá né? saindo da mesa. quem olhar a figura pra Aí eu saber falei, quem cara, é e Judas essa tá ali, imagem né? me serviu, cara, muito para trabalhar, tentar isso, entendeu? Ele vivendo sempre Essa a figura parte, quase né, da argilosa, cena. mas que tem um movimento, que vai questionar Cristo em determinado momento, vai realmente fazer a sentença que ele é designado a fazer, a entregar o próprio, né, com todo que a gente se debruçou muito sobre os evangelhos todos, principalmente o evangelho segundo João, né, que né? tem vários É o que relatos de como prevaleceu, né? exato, Naquela- foi o que prevaleceu. Naquela montagem nossa, que é o mais poético, né? Que é o mais É poético. bonita a palavra de Jesus, naquele, naquela, lindo, é lindo no Evangelho demais, segundo João, né? É, na peça que nós fizemos, né? Exato. Mas você não trouxe seu texto. Você Claro, que eu não sou menino. cangaceiro não anda Ah, sem, aqui, sem, ó. Deixa eu mostrar sem minha bala capa, na agulha, ó, né? Ó. Uau, olha a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Cada Direção um Paulo Dourado. tem a sua viagem. E a gente risca o texto todo, né? A O gente texto marca. de teatro que não tiver riscado, marcado, pode gente ser que não marca. tenha muita coisa, né? E o engraçado é que quando a gente está nesse processo de construção, que a gente começa a fazer leitura, tudo isso, a gente não sabe para onde vai, né? O que vai acontecer. É. A gente lê, a gente entende tudo,
mas a gente não sabe como é que vai. Pode ir para muitos É, caminhos pra muitos diferentes. caminhos. Depende de nós, depende do encenador. E outra Exatamente. coisa também interessante, quando você está na questão da leitura do texto, é aí quando o figurinista é convidado para também participar dessa leitura, Sim, Maurício, isso é para importante. poder, a partir daquela leitura, daquele primeiro encontro, você começar a desenvolver um projeto de figurino para o espetáculo. Isso é uma pérola, Maurício, porque Então, na assim, leitura o na figurinista já é leitura capaz de É imaginar. a primeira informação que o figurinista tem, né, de como se concebe aquele espetáculo. Lógico que a Paixão de Cristo já foi encenado milhões de vezes, a gente já sabe exatamente o que é, mas assim, só para pegando o gancho do texto e da leitura, dizendo que assim, a construção de um figurino parte da leitura do texto. Né, nos ensaios, acompanhamento dos ensaios, para você ver a movimentação do ator, que tipo de material você pode usar para determinado figurino do personagem que não engesse o personagem, o ator. Sim. Então o figurino ele responde e corresponde à movimentação do ator em cena. Isso, então quando começam os ensaios, né, que o figurinista está vendo como é que o ator se movimenta, às vezes ele tinha pensado uma coisa e fala, não, isso aí não vai dar certo, porque Exatamente. Vidoto vai dar umas piruetas ali, tem que ter Então, quando tecido que obedeça, exatamente, né? quando me chamam para fazer um figurino, muitas vezes dizem assim, a gente tem um texto e eu queria que você desenhasse para mim um figurino. Aí eu falei, olha, é muito complicado eu desenhar um figurino sem ver a movimentação do ator, sem ver o texto, né? Ler, entender em que época se passa, qual é a construção, qual é a classe social do personagem, para poder a gente desenvolver algo mais convincente. Então, nessa leitura também é participativa para o figurinista ele entender um pouco a logística do espetáculo. Vamos ler aquela cena vamos de fazer uma- Bora, Jesus tô e fazendo Judas? aqui um olho. É aquele olho seu marcante, né? A maquiagem, inclusive, foi de Marie. Marie Marie é um sonho de consumo, né? Nossa, aí era incrível. Marie, eu sou fã, é um artista também, né? Eu queria assim. um texto também para acompanhar aqui. É, um Tem texto, algum para mim? Olha, Vidoto não é bobo nem nada. Então vamos fazer assim. Bom, antes da cena de Jesus com Judas, até para dar mais sentido, tem uma fala aqui do espião. Você leu o espião, então? Então faz assim, Maurício, você leu o espião e algumas rubricas. E tem música, Adriano. Certo. Vamos fazer algum clima assim para ver como é que... Vamos ver como é que, Bora. né? Como é que acontece. Tem anos que eu não pego nesse texto. Nem Mas eu. só de abrir aqui a gente já sente alguma coisa assim, Para né? quem não Claro. sabe, Qual clima? épico, né? É. Viu aí? Sentiu aí? Falou o diretor, Maurício. Uma outra coisa interessante que a gente tem essa terminologia muito própria, né? Essa coisa de rubrica. Sim. As pessoas ficam assim, o que é rubrica? Rubrica é aquela informação que o texto dá Entre uma pra fala e outra, né? Exatamente, Antes de uma pra cena situar ou entre... a cena. O que é que Sim. acontece na cena? Se tem música, se não tem, se o ator se desloca. Então, a rubrica, ela é justamente isso. Quando o Jacques fala, você lê as rubricas, é justamente isso. A informação em que a cena passa. Então, orquestra, fica atenta aí quando ele falar música, né? Então Esse vamos clima lá. tá bom, Esse clima tá bom, eu gostei aí, viu? Então, vamos lá. Não é um trava-língua que eu vou ler agora, acho que vai dar para sair. Então, mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, que não consideras as aparências da pessoa e que ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizei-nos, é justo dar tributos a César ou não? Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e inscrição? De César? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus se retira e Judas o questiona. Música para o questionamento de Judas. Rabi, como podes o Messias dar alguma coisa a César? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Rabi, só tu pode nos trazer a justiça.
Tu podes ser o maior de todos os sacerdotes, reunir o povo e liderar a luta contra os romanos. Rabi, tu podes tornar-te o senhor do templo. Que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Não vês tudo isto? Em verdade te digo que não restará aqui pedra sobre pedra. Música ou efeito para pontuar a frase de Jesus. Mas o que queres afinal, Rabi? Primeiro concordas com o direito romano de cobrar impostos, agora afirmas que o templo do Senhor será destruído? Não é o templo a própria religião? Como poderia destruir o templo de Deus? Derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Rabi, tu blasfemas contra a palavra do Senhor. Depois de mim, Judas, a morada do Senhor estará em cada um de nós. Mas então, Rabi, queres tornar-te a casa de Deus? É isso? A casa de Deus será de todas as nações e não mais servirá de altar para sacrifícios. Nos dias que se seguem, todo o povo vai presenciar o sacrifício que dará fim a todos os sacrifícios. E que cordeiro será imolado neste altar? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Rabi, O meu sacrifício libertará o meu povo de seu passado e abrirá as portas de seu futuro. e o que ganharás com isso? Judas, serias capaz de morrer para libertar o teu povo? Sabes que sim. Essa glória também eu a desejo. Mas tu, Rabi, tu renegas a luta contra os romanos. Estás fugindo ao teu destino. Se insistires nisso, teu nome não terá registro na história do teu povo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Judas, que se cumpra em mim o que está escrito. Era muito Rapaz, Que maravilha! que maravilha isso. O iceberg começa a apontar, né? Que Era maravilha! muito bom, era muito Agora bom. imagine isso em cena. Banda! Era muito bom. Maravilha, viu, gente? Era bom demais. Pois é, mágico, né? E aqui num momento de leitura a gente passava na minha cabeça as imagens todas. É, né? não, vem nascendo, renascendo tudo em nós que tá aqui, né, no ator, né? A gente já fez isso. Regina Dourado, quando ela chegava ali, que eu tava crucificado, que ela chegava com João Evangelista, quando eu olhava para ela, eu começava a chorar. Era linda demais. A mulher chegando com aquela força dela, com aqueles olhos assim, eu começava a chorar, assim, sabe? Não tinha... lindo demais. Eu me tremia todo, eu ficava na cruz assim, chorando e me tremendo com a força, né? A beleza e a grandeza daquela mulher, né? Quando eu fui lá pegar o figurino, a gente falou dessa cena, você falou de alguma coisa de Regina Dourado que te marcou, que você viveu sim, com foi ela. porque a gente não contracenava, assim, não tinha nenhuma cena com ela, né? Ela narrava a história toda, né? Ela tinha cenas também com você, mas ela abria e fechava o espetáculo. Ela estava muito fragilizada por conta da doença que ela estava enfrentando, mas não perdia em nenhum momento essa força, né? E a gente não assim, a gente se conheceu, a gente já se conhecia, claro, mas até então era a primeira vez que eu estava dentro de um espetáculo no elenco com Regina Dourado. Então assim, você fica, nossa, A maravilhosa, e Regina a que eu gigante. vi criança assistindo televisão, entendeu? Quando a Regina entra e aparece na TV fazendo uma novela chamada Pão Pão Beijo Beijo, que ela fazia uma personagem chamada Lala Serena. Lala Serena. Que era Era irmã de incrível. Sorol, alguma coisa assim? Era, que era era a incrível. No Rodrigues, como era? A Nô Rodrigues. Ela dava um show, Ela né? dava um show. Eu morava em Itabuna ainda e já você- via essa figura Nossa! linda, né? E era um orgulho, tipo assim, é uma atriz baiana, que tá na televisão e tá, entendeu? Então, tudo que Regina fez, né, ela tem um histórico aí incrível. Então, existe um fã,
uma admiração, né? E aí eu lembro que, na verdade, é uma passagem que foi uma coisa que ela falou pra mim e eu não esperava. Eu sempre, quando eu saía em cena, eu ia pro camarim, né? Pra retocar, porque Marie tinha feito uma maquiagem pra deixar os olhos bem, porque era na concha acústica. Então, assim, uma maquiagem muito fraquinha ou simples. De longe você não vê. não E quando vê. a luz batia, então a gente suava muito e tal. Então, eu usava esse manto, que era meu. Começava, na verdade, com ele do lado escuro para depois colocar. Depois que eu pegava as moedas com os 30 contos, né, de prata, eu virava para essa parte mais dourada. E ela falou, Vidoto, eu vou fazer desde o início a sua maquiagem para ele já ficar com esse olho, essa coisa meio soturna e tal. Eu fiz, pô, Marie, massa. Então no início eu ficava sempre para não revelar tanto. Sim. Né? E aí sempre eu ia no camarim para ver como é que tava suando, para retocar e tal. E Regina, nesse intervalo, algumas vezes, ela ficava dentro do camarim, deitada. Ela ficava lá, só que ninguém percebia. Ali na concha acústica, era o camarim das meninas, né? Então, um belo dia eu entrei, eu tava lá retocando e tal, parei, fiquei, era outra cena. Aí eu ouvi aquela voz. Oi, que eu virei era ela fez, deixa eu te falar uma coisa, muito lindo o seu Judas. Rapaz, eu fiquei sem chão. Assim. Ganhou o prêmio, eu falei, né? Regina, sério? Ela falou, eu já queria ter lhe dito isso, mas é porque a gente acaba não se vendo direito aqui, me desculpe, mas é muito lindo o seu Judas. Uau. Aí ali eu fiquei, fiquei realmente meio até assim, falei, nossa, eu ouvi isso mesmo, aí saí, ainda pedi desculpas a ela, fiz desculpa, eu não sabia que você tava aí, ela fez, eu percebi. Aí eu falei, eu já tinha entrado umas 3, 4 vezes. E eu realmente não vi, porque ela tava numa parte um monte de figurino, né? Era figurino pra caramba e tal. E eu só entrei pra ir que era o camarim mais próximo, porque o outro era mais distante. Aí saí, fiquei assim, ela falou, ela me disse isso. Aí fui falar com o André ali, eu falei, acabei de ouvir uma coisa de Regina, tô passado aqui. Ela, o que foi, eu fiz, depois eu te conto. Aí eu fui falando pra algumas pessoas. Falei pra Ana Lu Tavares, que fazia Salomé. Aí a Ana Lu, eu lembro que a Ana Lu fez assim, ela te disse isso? Ela me disse, Ela não sai dizendo isso por aí, ela né? me Não é disse assim. isso. Aí pronto, aí eu fiquei assim, eu falei, pô, que bom que ela tá me vendo, entendeu? Porque pô, ela poderia não ter dito nada, tal. E eu falei, aí saí e fiquei um tempo, sabe? Digerindo aquilo, tal. E depois... E tinha uma construção muito interessante, né, nos personagens, assim, todos vocês. Então, eu lembro que uma vez tinha a cena que libertavam Barrabás e Barrabás saía pela plateia, né? Ele pulava o palco e subia a escadaria Pelo meio do povo. da concha. E numa dessas cenas ele tomou um tapa. Ele tomou um tapa que ficou Porque com a de um público lá, o público, da raiva, né, que tinha, dizia assim, por que você e não Cristo foi ladrão, solto? né? O ladrão é solto então, de Jesus. E Paulo sabe fazer isso, assim, de colocar o teatro popular mesmo, né? e de Fazer trazer chegar isso. no público ali. E né? Judas tinha isso, que as pessoas tinham ódio, porque ele era o traidor, né? Me chamava de desgraçado. Então chamava, ele ouvia em cena isso. E não tinham o enforcamento, né? O que você vê em alguns evangelhos, e as pessoas cobravam, se Judas, cadê? Não vai ter? Não vai ter vamos enforcar enforcamento? ele. E eu cobrei isso muito tempo de Paulo. Paulo, vamos fazer enforcamento? Ele não precisa. Eu fiz, Paulo, por favor. As pessoas querem ver Judas enforcado. Vidoto, você quer mesmo ser enforcado? Eu vou lhe enforcar. Eu falei, não, tudo bem. Mas fiquei um tempo. É uma imagem pedindo. forte, né? Eu falei, bora É uma fazer, imagem porque forte. o público fica reclamando, cadê o enforcamento de Judas? Porque tá, né, em alguns evangelhos tá lá. O enforcamento. Fiz, coloca o enforcamento. Você não está colocando Jesus para subir, o diabo. Bota o. E o diretor, não, de jeito nenhum. E ele falava, você quer realmente que eu enforque você? Eu, não, Paulo, eu não quero. Mas aí vem a licença poética também da direção, né? De você não mostrar tudo explicitamente. Deixa deixar no imaginário subentendido. lá da... Porque a história a gente já conhece de que Judas foi enforcado. Então, assim, não precisava da Na cena. verdade, ele se enforcou, não é isso? Se enforcou, exatamente. Então, assim, naquela montagem não caberia esse enforcamento. Porque tinha outros momentos também a ser mostrado. Porque se você for mostrar tudo ao pé da letra, você termina com um espetáculo de 5 horas. Né? E essa Então, coisa que você falou também é importante. Deixa ali na imaginação do público, né? Vidoto, não, ele queria ver ali o dramático, enforcado. Em Renascer, o padre, quando ele vai lá, o padre livre que eu fiz, que fica na árvore ali, faz aquele pacto, que se não aparecer uma pomba, para saber se ele fica com Joaninha ou se ele segue no celibato e tal. Aí Luiz Fernando falou assim,
ó, o padre vai morrer. Eu vibrei, porque eu sou um ator dramático também. O povo gostava do padre, eu falei, mata que é para esse povo sofrer, né? Você queria ver Judas assim, né? Vocês vão Depois chorar mudou. agora. Depois era o pesquisa, era o padre vai morrer, eu fiquei triste. Porque, né, já que é ficção, né? Já que é ficção, mata que é para o povo sofrer. Agora você falou uma coisa que é interessante. Eu fazendo o filme de Lula, a matriarca, ele trouxe Lucille Peterman, uma francesa, uma atriz fantástica, jovem, filha de atores lá na França. E ela se envolveu tanto nessa produção fantástica do filme de Lula, grandes atores, grandes profissionais, e ela falou assim, você falou de Regina, né, esse feedback generoso que ela deu, ela falou assim, nossa, como vocês brasileiros são generosos. Lá na França não tem isso não, de um ator dizer para o outro que ele tá bem, que ele sabe de dar esse feedback. Aí Caco até falou assim, mas não é o Brasil todo assim não, viu? Aqui a gente tem mais, né? Mas assim, que coisa bonita, né? De Regina chegar, de gostar do seu trabalho e chegar ali para você. De ter observado. Ir lá e dizer isso. Né? E numa situação que talvez não rolasse, porque eu realmente não sabia que ela estava ali deitada entre as coisas, entendeu? Ela estava ali esperando o momento para depois ela voltar em cena, porque ela voltava no final, né? Para fazer a cena com você. Agora eu vi atrás da mala uma peruca. Certo? E, se não me engano, ela me leva lá na minha infância. É isso, Maurício? Você que colocou a coroa, agora você tira, né? Vai Jesus ficar de bem aqui, sem coroa de prego. Sim, olha ali, aquela peruca ali. Então, essa peruca é o meu xodó. Lá do É? acervo. Por quê que essa peruca é o seu xodó? Com uma mala tão linda dessa, com um chapeleiro tão, né? Então, Então, antes de você fazer igual aqueles, né? suspense? Não, é porque assim, na televisão tem uma coisa bacana, que é na hora de fazer uma propaganda, né? Um merchan. Deixa eu passar isso aqui. Que é igual o Homem da Mala da Cobra. Quem é Silvio Santos hoje na televisão? E o jornalismo, e todo mundo faz o que aquele Homem da Mala da Cobra, que faz uma roda em torno dele ali na praça, para vender aquela pomadinha para espinhela caída. Ele faz aquele suspense todo e não mostra aquela cobra que tá na mala, olha aqui, né? Não mostra. A cobra que veio lá. Enquanto ele não vender a pontuando, pomadinha, então, já que você chamou esse suspense, eu quero falar desse aparelho aqui, Áudios, certo? Uau. Um aparelho para você ouvir melhor. É uma indústria internacional, europeia, mas já com lojas aqui na Bahia. É o seguinte, aí o nosso maestro, que tá ali agora tocando piano, acho que ele vai fazer música para eu abrir esta caixa. Olha, tô parecendo o Homem da Mala da Cobra. Nossa! Ele falou uma coisa interessante, Adriano, que este aparelho aqui, para você ouvir melhor, ele está para esses aparelhos auditivos, assim como o iPhone está para o celular. Sério? É uma coisa fina, é um dos nossos patrocinadores. Uma coisa fina, super discreta, com uma qualidade fantástica. E tem essa caixinha aqui que eu não estou conseguindo abrir, mas ela abre aqui e eu não vou tentar, porque pode ser que quebre. Deixa eu tentar. Tem alguma forma de abrir. Então assim, ó, Áudios. Aqui, Se você ó. tem aí, Pra carregar. é o carregador que você coloca aqui, esse aparelhozinho. Eu não sei como é que é, não. Acho que eu preciso fazer algumas... Acho que ele carrega aqui assim. Então, é uma coisa linda e de super importância, porque... né, a gente chega assim, às vezes, numa determinada idade que a gente pode não estar ouvindo bem esse piano sendo tocado. Então, se você coloca um aparelho desse, você ouve melhor. Mas você ainda não vai abrir, porque tem um outro produto, Homem da Mala da Cobra. Água de coco. Eu vou pedir à produção para trazer água de coco tropical. Ó, prova só, vocês estão bebendo. Crente que nós abrimos o coco agora? Não, esse coco foi aberto. Real. Só que ele é colocado aqui, nessa garrafa. E eu já bebi água de coco em garrafa com gosto de remédio. Esse aqui, Esse pelo não é, amor não. de Deus. Nós que somos baianos e gostamos de beber água de coco ali na barraca de praia, eu te sirvo aqui. Pra mim é uma honra, Vidotto, tá aqui te servindo. Falando de Tropical. teatro, lembrei, eu te sirvo, meu querido. Opa! Olha só, tropical é a água de coco que você pode colocar na sua geladeira. E vamos brindar, Vamos né? Aproveitar brindar. pra brindar. Axé, Axé, esse teatro maravilhoso. saúde. A tropical. Não é? Parece que abriu o coco agora. Exatamente. Aham, agora sim. Senhoras e senhores, podemos passar para essa peruca. Então,
Essa peruca é uma peruca original. do Original? Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 80. Sério? Isso. É mesmo? É uma peruca que chegou até o acervo. Quer dizer, assim, contando a história para mim, por que ela é importante antes de tudo? Porque a minha infância toda lá em Pernambuco, em Petrolina, eu não tive convívio com minha avó. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim, se tornou uma referência, o programa, por Dona Benta ser a minha avó e tudo que envolvia ao sítio, né? Todas aquelas histórias, aqueles episódios maravilhosos, eu era apaixonado pelo sítio. Eu também, Cresci também. assistindo e até hoje me emociono quando eu assisto algum episódio que está reprisando aí. E eu fico emocionado. Então, quando eu estava nos anos 90 ainda, eu trabalhando no Teatro Castro Alves, veio uma colega nossa trabalhar no guarda-roupa do teatro. E ela tinha trabalhado no Rio de Janeiro no guarda-roupa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E antigamente, não existia o Projac, não existia um acervo na Globo onde armazenasse todas essas coisas. Daí a importância de acervo, né? De você poder deixar a história viva. Então, todas essas peças de roupa do sítio eram confeccionadas por costureiras em casa. Isso era uma referência que até o Geraldo Cazé, que era o diretor, ele queria que fosse feito dessa forma, porque assim, os figurinos eram criados por carnavalescos lá da cidade E grandes artistas, construído né? por artesãos e costureiras na própria casa, para dar essa veracidade e que ele valorizava o trabalho do artesão e da costureira. Então, todos os figurinos do sítio foi confeccionado, costurado em casas de costureiras, em cada uma na sua casa. E essa minha amiga, ela tinha, quando finalizou o sítio, ela ficou com alguma parte desses figurinos, porque não tinha lugar para guardar, não existia um acervo lá na Globo. E ela ficou com esse material. Então ela veio morar em Salvador e ela trouxe caixas e mais caixas com material que ela tinha construído para vários episódios do sítio. E aí ela me deu, foi quando eu estava na época já pensando, construindo o acervo, ela me deu essa peça e uma malha da Emília. É quase que o seu amuleto da sorte, né? Sim, A malha da Emília? essa é a original. Original, Adriano. Olha que coisa linda, Pode falar aí, artesanal. Mas eu vou pedir para Vidoto, com essa barba, Vidoto, eu vou querer também colocar, mas eu quero ver você com essa barba, Vidoto, Então, essa, de Emília. ela é uma peruca original. Você vê que ela é muito feita artesanalmente, Artesanal. né? Mas tem uma personalidade muito forte. Porque por mais que se façam iguais, nunca vai chegar à referência do que era uma peruca original. Nossa, Vidoto, você que assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo. Tchuru, tchu. Tchuru, tchuru, tchu, tchu, tchuru, tchuru, tchu, tchuru, tchu. Gilberto Gil, essa música é linda demais. Olha que Emília, meu amigo. E junto com ela, além de outros objetos, mas essas são as duas peças que mais me impressionaram e que eu tive esse prazer de guardar até hoje, tem essa malha, que é uma malha do figurino dela, também da Emília, que é uma malha original, Sim, pintada à mão. é pintado aqui. Uau, é Certo. outra história. E tem uma particularidade dela, que é um zíper aqui nessa parte de baixo da malha, Sim, porque como se gravavam muitas horas a fio, segura aí, muitas horas a fio, né, o programa, a atriz precisava ir no banheiro em alguns momentos. sim. E E era uma ela, para composição não tirar todo o figurino, foi criado para ela especificamente. especificamente para Suzana Abrantes, que foi a atriz que fez a última Emília, né, porque foi feito por Dice Migliatti, a primeira, depois Reni, e por último Suzana. Então Suzana, ela precisava de ir ao banheiro, então ela pediu que criasse isso aqui, esse artifício, para facilitar a ida ao banheiro. Então a malha é pintada à mão, É outra coisa, né? não Outra é coisa, né? recorte. Deixa eu ter
a sensação Esse de prazer. colocar, né, esse prazer. Muito de ter cuidado, viu, gente? Muito Que isso cuidado, aí que é- essa é a menina dos olhos de Maurício. Isso Vem. aqui é uma relíquia. Assim, Maurício, Vai lá, você peraí. coloca pra mim essa... Nossa, eu, criança no interior, eu amava o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí com camisa laranja ficou bem. Ficou bom aqui? Tá ótimo. Tá muito bom. Só não tem o pó do Pilim-Pim-Pim, né? Pois é, mas Que tem a canastrinha da Emília. tem a canastrinha da Emília. Então, Jackson, nessa construção de eu guardar, eu fiz uma matéria com o nosso Aldrin, um Muito espetáculo. bom, gente. E ele, Não dá um negócio? Olha, ele me ela devia perguntou brincar muito com isso, né? sobre isso, né? O que é que eu tinha lá dentro do acervo que era de mais valioso para mim. Então, assim, toda a história dessa peruca, referente à minha infância, tudo que me traz, para mim ela tem um valor muito mais afetivo do que financeiro. Mas ela é o elemento que mais tenho carinho e cuidado dentro do acervo. É o seu pó de Pilim-Pim-Pim, né? Porque assim, o acervo Então, é uma joia. sinta-se privilegiado de poder estar usando, Tô porque aqui eu não me sentindo deixo... Emília. Emília. Com Certo? toda a mágica e iludismo, né? E agora, recentemente, eu fui procurado por um produtor e Se vendo, né? É muito bom, é muito Olhos de retroço. Você foi procurado por um produtor? Então, um produtor e um dono de uma página que cuida do acervo de Monteiro Lobato. Ele tem a memória do acervo Sim. de Monteiro Lobato. É uma página que tem Instagram, tem Facebook. Ele me ligou querendo saber da veracidade dessa história, dessa peça de peruca e malha. Pra saber se é original mesmo. Se era original. E aí, Então, confirmou que é original? Aí eu troquei algumas conversas com ele me pediu fotos, ele explicou que ele detém essa página lá, que ele cuida dessa página, que é o Mundo Mágico do Monteiro Lobato, e ele é um pesquisador e ele busca pessoas que têm elementos ou história do sítio em vários episódios, né, de todos os anos. Quando ele soube da matéria, que foi encaminhado por um seguidor dele, para ele, aí ele me ligou para saber, e aí a gente conversou esse tempo agora, umas 2 semanas, mandei as fotos daqui, e ele autenticou, né, a veracidade de que realmente é uma peruca original, e ele me passou informações incríveis do sítio. Nós estamos agora linkados, trocando figurinhas sobre tudo do sítio, e ele fez uma matéria comigo, que saiu recentemente na página, com essa peruca e com essa malha. E ele fala e se emociona, assim, né? Ele foi trazendo, assim, o carinho mesmo, né? Porque é uma peça, de um valor, né? Assim, se a gente for pensar na importância da literatura de Monteiro Lobato para o encantamento, né? De tanta gente, de tanta criança, né? E essa boneca mágica, né? Que maravilha, Maurício. Assim, é seu amuleto da sorte, né? Pra Isso transformar. me gratifica, porque assim, você poder manter vivo essa memória, né? Isso para mim é uma gratificação grande, assim. O acervo tem essa história, né? De manter viva a história do teatro, do cinema baiano, e eu poder contar com isso, também com o apoio dos colegas, todos os atores que utilizam, que conhecem, que ajudam lá, que doam coisas para o acervo. Então, eu estava conversando com vocês lá, né, numa dessas minhas inúmeras idas ali, né, porque eu sou, assim, um artista também que me alimento desse rico acervo, né, Boca de Cena, e falando da possibilidade da gente fazer um filme, né, pegar histórias que acontecem ali, ligadas a vários espetáculos de teatro, a gente pode misturar ficção com realidade, né. Aí falei até com o Adriano, isso aqui. Então, a gente tem um pensamento de fazer um filme documental e ficcional, desse acervo. O nome, assim, ele é bonito e sugestivo. A gente está vivendo um momento no país de desmonte, né? Sim, da cultura. Da cultura, de valores. Aí tem um lugar chamado acervo, que preserva, né, obras de arte, não para ser um museu lá, que também é importante, né, que fique coisas preservadas, mas para continuar alimentando a produção artística, né, das artes cênicas na Bahia. Então, assim, vamos ver se a gente faz isso, vamos batalhar para fazer um filme. A gente põe no edital, se tiver, de repente, um empresário nos ouvindo
que queira comprar, né, fazer parte dessa ideia de resgatar esse espaço de forma cinematográfica, vamos fazer isso. Eu conversei também com Guilherme Burgos, que é cineasta e está morando no Rio de Janeiro e São Paulo por aí. É uma pessoa que gostou da ideia, a gente pode trazer ele, né, Adriano, e juntar e fazer um filme, fazer mesmo. Porque a gente vai contar a história das artes cênicas na Bahia, não é? Você me falou de alguma coisa de Nilda Spencer também, que tem uma peça que você ganhou dela. Sim. O que foi que você ganhou dela para o acervo? Eu fiz um trabalho com ela, justamente com a direção de Posse Neto. Ela foi Ensina-me a Viver. Foi um dos últimos trabalhos dela, né? Comemoração de... Que é o cara que lhe deu esse conselho fantástico, o grande Posse Neto, né? Tipo Faça um assim, acervo, né? Ele, na verdade, assim, ele não me deu o conselho de fazer. Já existiu acervo, só que em casa. De abrir, na De verdade. abrir para a verdade. comunidade artística, né? Aí a visão do Posse Neto, que não é Tire de brincadeira. dentro da sua casa Tire de dentro e leve e para a- a sociedade. Exatamente. Dê esse presente para a cidade. Né? Exatamente. Então, no espetáculo Ensina-me a Viver, eu tive o prazer de conviver diariamente com Nilda, porque eu trabalhava na produção. Grande atriz, né? Grande atriz, grande E pessoa. um belo dia ela chegou assim com uma caixa de coisas. Ela tirou. Tem um negócio ali no carro que eu quero que você me ajude a tirar. Ela já com 80 anos, dirigindo o carrinho dela. É um Fusca? Um Fusca. A Adriano tem um Fusca aqui. Eu sou doido para sair com esse Fusca pela cidade. E ela tudo de chegava bom, lá, eu fui lá, tirei a caixa, trouxe pro camarim, aí no final do espetáculo ela disse, essa caixa é sua. E tinham várias perucas, tinha perucas de época, chapéus de época, casacos de pele, raposa. E ela dizia assim, porque eu sempre ganhei isso, as minhas amigas, que eram amigas que viajavam e tudo, me davam porque sabia que eu fazia teatro, então estava lá em casa. Às vezes eu usava em algum espetáculo, outros não. E eu acho que com você vai ficar muito mais guardado, muito mais cuidado do que comigo. Então, assim, foi um presente que eu dei. Eu não trouxe nada dela aqui, mas é uma ideia até que eu tenho também de fazer uma exposição com esses objetos de pessoas icônicas aqui do nosso teatro, essas mulheres maravilhosas que doaram peças para lá, que a gente guarda isso também com cuidado para expor algum dia, também pensar em, sei lá, num festival de teatro, expor isso dentro de uma exposição, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Já será um espetáculo, assim, né? A parte. A parte, através dos figurinos, né? Ó, eu não sei quanto tempo a gente está conversando, mas eu quero falar um pouco de Lampião, certo? Eita. Você fez Lampião no teatro, Fiz um teatro. não é? Fiz um teatro em 2003. A gente ficou de 2003 a 2005. Foi o espetáculo foi o espetáculo que eu mais viajei, assim, consegui. A gente só não foi pro norte, mas a gente fez nordeste e sul do país, assim. E foi bem legal, foi uma experiência incrível. O espetáculo Lampião, quando eu fui convidado para fazer o figurino desse espetáculo, a gente teve o prazer de ter encontros com a neta do próprio Lampião, a Vera Ferreira. Né? Então, nessa construção de... Ela que escreveu um livro lindo, né? Maria Bonita, falando da moda, né? Isso. Uma figura que ganhou, assim, o mundo, né? Eu tenho esse Bonita livro ali. Maria. É Lindo Bonita demais. Maria, do cangaço, de Lampião, Isso. coisa assim. Lindo livro, né? Bonita Maria. E quando Virgínia da Rim me convidou para fazer esse figurino, eu tinha uma ideia completamente equivocada do cangaço. Porque, assim, principalmente na questão do figurino, não da estrutura do cangaço. Não tinha muito conhecimento, o que eu sabia era de ouvir conversas lá de Petrolina, porque ele teve passagem por Petrolina e os mais antigos diziam como era, que ele chegava, que amedrontava a cidade, que acontecia isso, aquilo outro. E a gente tinha essas histórias, quando pequeno tinha medo. Lampião vai vir aí, a gente corria, se escondia. Não foi da minha época, mas essa história se perdura até hoje no interior, dizer assim, os cangaceiros estão vindo. E aí, nessa construção, nessa pesquisa sobre o cangaço, eu descobri que a cor da roupa do cangaço não era a cor que eu imagino, quer dizer, que ensinavam que era caque e vermelho. Então, toda construção de figurino de cangaceiro botava-se na cor caque.
CAC era a cor das volantes. Das volantes, né? Ou seja, Ligado dos ao exército, né? policiais, exatamente, Exército, né? que Tem uma ligação. perseguiam ele. E a roupa do cangaço era um azul mescla, era um cinza azulado. E isso eu vim descobrir com essa pesquisa para esse trabalho. Então eu tive contato com Vera Ferreira, ela tinha uma peça de roupa original do cangaço na casa dela, em Aracaju. A gente teve acesso, Virgínia proporcionou isso tudo quanto produtora, de levar a gente em lugares, fazer trabalho de laboratório com os atores. Isso para o ator é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eles vestidos de cangaceiro. Então a gente foi para Rui Barbosa, não foi? Não, a gente primeiro foi numa fazenda para fazer toda uma vivência, para entender, né? Porque Lampião era uma figura que era exímio quase tudo, né? Exímio tocador, exímio costureiro, exímio atirador, né? E a gente foi fazendo todo o processo de pesquisa, não só, né? A parte de tudo que se escreve, tem escrito aí livros sobre, mas entender. E aí a gente teve esse contato com a família, que foi importantíssimo, né? Tem o contato com Vera e com a filha de Lampião e Maria Bonita, que é a Dona Expedita Ferreira. Então, isso E aí eu Para o ator entrar, né? Chamando a energia do personagem ali, no né? local, que é na Grota de Angicos, a gente fez essa viagem, entendeu? Então foi tudo muito Então, importante. com esse trabalho de pesquisa, me deu a possibilidade de construir um figurino muito próximo do que era. Né? Da realidade. Da realidade. Da verdade que Vidotto falou lá no começo da nossa conversa, né? De trazer uma do verdade. O formato das calças, os elementos que ele conduzia no figurino, o lenço. Você tem um aí? Eu tenho aqui, Eu trouxe a minha. Maurício não é bobo, né? Que saiu espalhando peças de figurino pra gente brincar Mas nesse parque de diversões. Tem uma particularidade Sim. em cada casaca dessa, do cangaço. Você quer ajuda aí? Não, aqui eu acho que aqui Que é o seguinte, em 2003 a gente... Foi 2003 que a gente fez 2003 que a gente fez o espetáculo. Então eu fiz todo esse trabalho de pesquisa e consegui criar um figurino com toda a autenticidade. Em 2008 eu fui procurado por Zuarte Júnior, que é um diretor de arte, que ele ia fazer Revoada. Tem grau. É isso? Lampião não tinha grau, mas esse tem. Ele foi fazer a direção de arte do filme Revoada. Que eu fiz. Que você fez. Eu fiz Lua Nova, que era inspirado, né? No Curisco. Né? Exatamente, que era também sobre o cangaço. Então, por ele saber da minha pesquisa e de ter feito o trabalho de teatro com o Lampião, ele me convidou para assinar o figurino do filme. Foi aí que eu fiz esse que você está usando. E tem uma particularidade, porque assim, são duas linguagens completamente diferentes, teatro e cinema. Sim. Então, a cada figurino, a gente tem uma particularidade para cada espaço. Então, no teatro, eu busquei trabalhar com a coisa mais minimalista possível. Não é realista, mas um pouco evidente do exagero. Já no filme, a gente buscou uma coisa mais elaborada, porque a gente ia filmar na Chapada Diamantina, onde tinha muitas rochas, muitas pedras, e o diretor de arte me pediu que construísse um figurino que se assemelhasse com isso, ou seja, se camuflasse. Quem é esse diretor de arte que fez isso com você? Zuarte Júnior. Grande Zuarte, que figura, né? Que vai olhar a textura de cada lugar, né? E aí, por isso que a textura da casaca dele é mais linkada por a rocha. A gente teve um tingimento também. E no teatro, essa coisa mais suja, mais encardida. Porque o cangaceiro, ele não era limpo. Assim, não tinha tempo de lavar roupa. Ele vivia o tempo todo sobressaltado, porque era um fugitivo. Sim, e ele não tinha esse tempo. Então, essas manchas de óleo que a gente dava para o envelhecimento da roupa, era justamente para dar essa vivência de que o homem estava no meio do mato, se rastejando para fugir da polícia. Vivência na roupa. Muitas vezes não tinha tempo de tirar a roupa para tomar banho, se lavava o rosto e tudo. Então existia essa carga de sujeira mesmo do tempo, do dia a dia. Então a gente trabalhava com essas texturas. No filme também. Uma outra particularidade é essa aba do chapéu.
Por que a aba do chapéu de cangaceiro é levantada e alta? Porque assim, mesmo eles cavalgando, eles fugindo, eles tinham que ter a visão liberada para todo o lado, porque eles não podiam ser surpreendidos por nenhuma emboscada. O tempo inteiro era se perseguição para eles, né? cobrisse aqui por conta do sol, ele podia perder a visão da parte superior, porque tinha muitas rochas, as polícias ficavam em volta, né, cercando ele o tempo todo. Então, era uma das formas deles terem visão e proteger a cabeça contra o sol com as abas levantadas. Já no teatro também, eu optei por um chapéu menor, porque no teatro o recurso da luz influencia no rosto do ator. Eu Uma não aba poderia, dessa aqui pode atrapalhar, cortar uma luz e botar o rosto do ator escuro e a plateia não vê. Então, a gente usou uma aba menor, embora aberta, mas para esse recurso, para que a luz pudesse chegar no rosto do ator. E um espetáculo lindo, né? Você e Fafá apenas, né? Aquele momento que Lampião e Maria Bonita estão ali antes de serem surpreendidos Exatamente. pela volante, né? Era quase 1h30. Agora eu tô com medo desse cangaceiro dele, tem um monte de coisa aí, eu não tenho quase nada Não, aqui, tem cara. coisas aí. A gente trouxe Tem anéis anel, pra me dê uns você. anéis aí, pelo amor de Deus, pra eu enfrentar esse caboclo aí. Tem o que mais pra ele? Tem os Uau, bornais. olha pra isso. Uau. Tem os bornais dele. Tem. E assim, esses anéis, além de ser uma alegoria que eles gostavam, era a forma de carregar as joias, né? Que eles saíam catando por aí, né? Tem aqui a particularidade do lenço, né? O lenço, Sim. ele tinha várias funções. Sim. Uma delas era carregar todas as joias que eles pegavam ao longo do trajeto. Aqui tem um bornal também. Ah, agora sim, agora sim. Que coisa linda isso, né? Você pensar Muito que bonito. cabra macho, cangaceiro, né? E esse outro aqui. Isso, tá, Maurício, isso aqui é com a chegada da mulher, né? No bando. Exatamente. Olha o só a bordado. importância da mulher, né? Até na vida do cangaço. Mas tá o indo, próprio né? Lampião também, ele costurava e bordava muito com bem. máquina de costura. Porque Sim. reza a E lenda tinha uma coisa que ele fazia, reza a lenda o quê? Diga. que Dadá bordou umas coisas de curisco, né? Quando eles se encontravam, que eram bandos, né? Que sempre eram bandos distintos, né? Curisco tinha o seu bando e Lampião também. E aí quando ele chegou, o bando de Curisco chegou para visitar o bando de Lampião, Sim. que ele viu, ele gostou do que ele tinha visto, né? E tava lá os bornais bordados, que na verdade quem tinha bordado era Dadá. Aí ele Sim. falou, eu quero também. E aí todo mundo, então assim, eles passaram a fazer, A usar. a bordar, a colocar também adornos no chapéu. E quanto mais adorno tinha, e o mais doido é você imaginar que em pleno sertão, uma pessoa toda colorida, né? Quer dizer, ao invés de se camuflar... De se camuflar, não. é um era, pavão, né? Então tinha Agora, vaidade. eu não sei como é que tá você, mas meu vaidade, coração tá assim, ó, tuco. Pelo seguinte, Adriano, traga de novo aqui aquele texto que você trouxe. É o seguinte, eu vou ler esse texto, né, assim, porque Lampião, ele tinha máquina de escrever numa época em que o governo federal não tinha máquina de escrever. Sim. E ele mandava uma carta desaforada, às vezes, para um governador, né? Escrito à máquina, enquanto ele só tinha manuscrito. Então eu vou ler isso aqui que a Adriano me deu há poucos instantes, porque Lampião pode dizer isso aqui, né? Jackson Costa pode, e na pele de Lampião pode mais ainda. A lei Paulo Gustavo. Sim. Que Bolsonaro veta o projeto que previa verba para o setor cultural. Entendeu? Que coisa absurda. Isso Foi hoje. 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 Então, a proposta destinava 3,86 bilhões em recursos federais, dinheiro nosso, né? Dinheiro do povo, né? Dinheiro de quem tem direito a voto. E até os que não têm direito a voto, mas trabalham, e esse dinheiro de governo é nosso. Então, uma proposta destinando 3,86 bilhões em recursos federais a estados e municípios, não é? Chegaria aqui no Nordeste, na Bahia, e com fé em Deus chegará, que a gente vai lutar por A isso. gente vai lutar por isso. Para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural, que nós fomos os primeiros Muitos a parar afetados. e não abrimos ainda plenamente, não é isso, Vidotto? Exatamente. Como é que a gente está Exatamente. botando pão na mesa? E é muito complicado, né? Porque muita gente ficou sem trabalho.
Pois é, Muita gente muita ficou, gente. muito Muitos de artista. nós, a dificuldade que nós ainda estamos, né? Para sobreviver, enfrentando. Como é essa que vive, retomada. como sobrevive o acervo Boca de Cena, já que os teatros estavam fechados, se ele alimenta e se alimenta, né, da Pois cultura. Então ele falava assim, você manda aí, mas aqui no sertão quem manda sou eu. Sou eu. Então na cultura, quem manda somos nós, né, artistas, né, isso somos Quem nós. faz a cultura. É, né, e realmente. faz assim, ela acontecer. e na Idade Média, sabe assim, nos tempos, né, tão longínquos, já tinha essa sabedoria da importância da arte e da cultura, inclusive para os políticos se elegerem, porque não existe campanha política sem arte, não existe. Vai fazer um jingo, né? Vai fazer um cartaz, tem que ter artista, né? Eu já trabalhei em várias campanhas como diretor de arte. Né? Pois Trabalhei é. como produtor, Pois é. produzindo objetos para cenários, para tudo. Ou seja, toda aquela estética e toda aquela imagem que o político está lá, por trás existe arte. Pois é, se não tiver Na frente arte, existe arte. né? É o redator de texto, tudo é arte. Então, assim, vamos sim fazer um movimento, né? Depende também de nós, artistas, fazer um movimento para Claro. reivindicar o que é nosso de direito, né? Sim, claro. Então, essa lei, esse dinheiro, ele existe, esse dinheiro é nosso e ele precisa chegar em nós Analisar, exatamente. para que a gente possa construir os nossos espetáculos e trazer para a cidade, para a sociedade, o que a sociedade precisa de luz, né? Precisa de luz. Quando você mostra o que é um Lampião, né, e Maria Bonita naquele espetáculo lindo que você fez com o Fafá, a gente passa a compreender um pouco do jogo do sistema, do povo, do opressor e do oprimido, e a arte tem que estar nesse lugar, senão e esse não vale a espetáculo pena. ele só foi possível ficar tanto tempo em cartaz que a gente ficou de 2003 a 2005 por essas leis de incentivo. Pois é. Sabe? De projetos como Centro Cultural Banco do Brasil e Palco Giratório. Se não fosse por isso, a gente não teria ido para o sul do país e muito menos ter feito o Nordeste todo e o interior da Bahia. Então é importante, né? Senão a gente não consegue. Eu tô aqui assim, feliz da vida E da gente essa- começar brincando aqui nesse mas pod, é uma trazendo paulada essa a importância notícia. da cultura, trazendo Monteiro Lobato, trazendo um pouco da paixão de Cristo e terminar assim, nordestinamente, porque nós somos nordestinos, Enfrentando. né? Enfrentando. Então é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse texto de Zé Limeira e fechar o programa com esse texto, o Poeta do Absurdo. Não é que tem a ver com esse cangaço todo aqui. A gente não sabia como ia dizer esse texto por aqui, mas Agora, o Maurício meu trouxe esse amigo. indumentário. Então, Maurício, a gente vai finalizar com esse texto, tá? Quero ser muito grato a você por essa parceria Oh, meu querido. nossa sempre. aqui no Pod, tá certo? Pra mim, assim, é muito bom poder entrevistar as pessoas sempre de forma diferente. Vidoto, maravilha. Que a Tamo gente junto. possa estar juntos em Sempre. muitos espetáculos, né? Sempre. Então é isso aí, vamos brincar, vamos E a fechar arte então esse sobrevive. pod. Sobreviva, que a gente possa sobreviver e que a sociedade sobreviva de forma melhor. Então Zé Limeira, né? O poeta do absurdo diz assim: minha mulher chama Bela. Quando eu vou chegando em casa, o galo canta na brasa, cai o texto da panela, eu fico olhando para ela cheio de contentamento. O Satanás no jumento pra morder a mãe de Deus, não mordeu ela nem eu, diz o Novo Testamento. Eu vi uma gavetinha da casa de João Moisés, mais de 100 contos de réis. Só de ovo de galinha, ela comeu uma tinha da carcaça de um jumento. Que bicho má, peçonhento, lacraio e pior de cobra, não pode mais fazer obra, diz o Novo Testamento. Jesus nasceu em Belém, conseguiu sair dali, passou por Tamataí, por Guarabira também. Nessa viagem de trem, foi parar no entroncamento. Não encontrando aposento, dormiu na casa do cabo, jantou cuscuz com quiabo, diz o Novo Testamento. O meu nome é Zé Limeira, de Lima, Limão e Limança. As estradas de São Bento, bezerra de vaca mansa, vala-me Nossa Senhora. Ai que eu me lembrei agora, tão bombardeando a França. Ninguém faça pontaria onde o chumbo não alcança. E eu vou comprar 4 livros pra estudar leiturança. Bem que meu pai dizia: Jesus, José e Maria, São João das Orelha Mansa. Ainda não tinha visto beleza que nem a sua. De cipó se faz balaio, a beleza continua. 7 estrelo, 3 Maria, mãe do mato, pai da lua, a beleza continua. De cipó se faz balaio, Padre Nosso, Ave Maria. Me pegue, senão eu caio. Tá desgraçado vivente quem não reza o mês de maio. Sei quando Jesus nasceu, num dia de quinta-feira.
Eu fui uma testemunha, sentaram na cabeceira. São José chegou com um facho de miolo de aroeira. Um dia o rei Salomão dormiu de noite e de dia. Convidou Napoleão pra cantar Pilogamia. Viva a princesa Isabel, que já morou em Sumé, no tempo da monarquia. Zé Limeira, quando canta, estremece o Cariri. As estrelas trincam os dentes, leão chupa abacaxi. Com 30 dias depois, estoura a guerra civil. Canta, canta, cantador, que teu destino é cantar. No samba que nego dança tem cheiro de Moçambê. Quem nunca viu, venha ver Limeira fazendo trança. Foi lá perto de Esperança que eu vi a truba passar. Cai aqui, cai acolá, sargento, cabe doutor. Canta, canta, cantador, que teu destino é cantar. Eu não sei fazer o doce, mas sei quando ele tá bom. Moça que bota batom, pra mim ela já danou-se. Lampião se atrapalhou-se. Ficou pra lá e pra cá, foi quando no Ceará a guerra se arrebentou. Canta, canta, cantador, que teu destino é cantar. A reza se arrebentou. Canta, canta, cantador, que seu destino é cantar. No tempo do Padre Eterno, Getúlio já governava. Plantava feijão e fava quando tinha bom inverno. Naquele tempo moderno, São João viajou pra cá. Dom Pedro correu pra lá, escanchado no trator. Canta, canta, cantador, que teu destino é cantar. Maravilha. Massa de tudo. Muito bom, muito bom. Massa, gostei.